Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 7, versículos de 24 até o versículo 29. Esse texto é conhecidíssimo e ele é a conclusão do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículos de 24 até o versículo 29. Então diz o texto lá, Mateus 7, de 24, na minha Bíblia aqui, tem um título chamado O Prudente e o Insensato. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Bom, neste período que nós estudamos o livro, fizemos como livro mestre, o livro conhecido 40 Dias de Jejum e Oração. Esqueci agora o tema, que é por uma nova reforma. Desculpa, fugiu aqui. Se não está anotado, foge da minha cabeça. Por uma nova reforma. E do pastor Edson Queiroz. Nós somos gratos a Deus, porque nós tivemos amplo acesso a esse material e tivemos a oportunidade de multiplicá-lo e disponibilizá-lo. Louvado seja Deus por esse livro. Mas, na verdade, o mais importante mesmo foi o texto da palavra de Deus que nós usamos durante esse período, que foram os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus pronuncia o seu sermão, o Sermão do Monte, que é um sermão prático, um sermão com verdades assim tão para o dia a dia, tão importantes para o nosso dia a dia, né? Então, nesse período foi oportuno para nós pensarmos como igreja. Na verdade, foi uma oportunidade para nós também nos aproximarmos lá de casa, pais, filhos, irmãos, irmãs, parentes em geral. Então, o Sermão do Monte, na verdade, ele é um retrato do cristão, da igreja, da família que Deus deseja. Deus deseja um povo que seja, de fato, um povo que sirva a Ele com o coração e com a mente. Nele nós encontramos, por exemplo, a descrição de Deus, que Deus deseja que nós sejamos e que nós façamos, ser e fazer. Deus espera que os seus discípulos sejam diferentes. Por isso, o conteúdo do Sermão do Monte é um verdadeiro convite para nós nadarmos, para nós remarmos contra a maré. Na verdade, nós estamos indo contra a cultura, contra a mentalidade do mundo em que nós vivemos. E eu creio, sim, que o Sermão do Monte tem como base e como palavra-chave o versículo 20 do capítulo 5, que diz assim: se a justiça de vocês não for muito superior à dos
fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mesmo Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Então, Deus não se deixa levar, por exemplo, por rituais. Deus não se impressiona com palavras ou com o muito que alguém faz. Na verdade, Ele quer mudança de mente. E mudança de mente é produzida por arrependimento. Mudança de mente é produzida pela palavra que penetra no nosso coração, na nossa mente, e vai moldando a nossa vontade, vai moldando a nossa decisão. Por isso, o discípulo precisa ser diferente. Ele acaba sendo diferente, porque o Senhor nos chama. Os que temem a Deus, amam, saúdam-se, mas o cristão tem como, os que não temem a Deus, repito, os que não temem a Deus, amam-se, se saúdam, mas os cristãos são chamados, por exemplo, a amar seus inimigos. Os pagãos utilizam-se de vãs repetições, mas o cristão é chamado a orar com humildade, de coração, como filhos do Pai Celestial. O padrão do mundo está preocupado com as aparências, com os bens materiais, mas o cristão deve estar preocupado em buscar primeiro o reino de Deus. Então Jesus vai traçando paralelos entre o cristão e o não cristão. Enquanto os religiosos estavam preocupados em impressionar as pessoas, com orações bonitas, os discípulos de Jesus eram convidados a entrarem nos seus quartos, abrirem seus corações, rasgarem os seus corações diante de Deus Pai, que nos vê em secreto. Eu gosto daquele texto que diz que tu, quando orares, entra no teu quarto. E é interessante que ele não frisa ali a palavra ouvir, mas ele diz, o teu Pai, que te vê em secreto. Deus nos vê no secreto. Deus vê o nosso coração. Mais do que ouvir, Ele nos vê. Ele enxerga a nossa lágrima. Ele enxerga a nossa dor. Ele também enxerga os nossos anseios, a nossa alegria, os nossos sonhos verdadeiros. Ele enxerga a sua agonia pelo seu lar. Ele enxerga a sua dificuldade que você vem passando, seja no seu trabalho, seja na área da saúde. O Senhor nos enxerga, o Senhor nos vê. O texto lido é a conclusão do Sermão do Monte, como já foi falado. E em curtas palavras, o discípulo aprovado por Deus é o que põe em prática os ensinos de Jesus. Vai de encontro com o ide de Jesus. Façam discípulos e os ensinem a observar e a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Algumas pessoas perguntam, como é que é esse negócio de fazer discípulos? A maior e melhor definição que nós temos está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, quando Jesus disse, façam discípulos, ensinando-os a quê? A observar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Isso é fazer discípulo. É ensinar a observar, é ensinar a obedecer aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então, meus irmãos, o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui é muito simples. É arroz, feijão e bife com salada de alface. É uma coisa bem simples. Não tem nenhuma diferença aqui, não tem nenhum assunto assim novo para tratar com os irmãos. Mas que eu quero que você grave como uma frase importante dessa mensagem é que o discípulo aprovado por Deus põe em prática os ensinos de Jesus. O discípulo aprovado por Deus põe em prática os ensinos de Jesus. Isso é arroz, feijão, bife e alface. É uma coisa simples,
mas que alimenta, mas que pode fazer diferença na nossa vida. Então, Jesus concluiu a sua mensagem dizendo: eu não me deixo levar por aqueles que vivem mencionando o meu nome. Eu somente reconheço aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. A parábola que Jesus coloca aqui, ela é conclusiva. Ela é conclusiva e ela fala de dois tipos de ouvintes. Dois ouvintes, duas pessoas que estavam lá ouvindo o Sermão do Monte, duas pessoas que ouviram as mesmas coisas, as mesmas ilustrações, a mesma face do Senhor Jesus, a mesma entonação, mas eles foram classificados como dois ouvintes, o prudente e o nécio. Ambos ouviram a mesma mensagem. Ambos, agora usando a parábola de Jesus, ambos construíram as suas casas no mesmo terreno. Algumas pessoas imaginam, quando Jesus diz assim, que aquele que ouve a mensagem do Senhor e as põe em prática, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, algumas pessoas, até mesmo quando era mais novinho aí, na fé, eu entendi assim, de que o cara que construiu a casa sobre a rocha, ele comprou seu material na casa de material ali, subiu o morro com tudo e construiu a casa em cima da rocha. Mas, na verdade, Jesus não está falando sobre isso. Na verdade, Jesus está falando de duas pessoas que compraram um terreno, talvez eles eram vizinhos um do outro, cada um comprou um terreno um do lado do outro, e cada um construiu, vamos dizer assim, uma casa igual. Só que um deles cavou profundamente, até encontrar a rocha, e ali ele depositou, então, o seu alicerce. E o outro, um pouco mais preguiçoso, construiu a sua casa em cima da areia. Começou a colocar o tijolo em cima de tijolo, sem cavar muito. Apenas colocou um tijolo em cima do outro com cimento. Jesus está falando de duas casas próximas, como já disse. Mas a reação de cada um, a reação em relação ao ensino de Jesus e a resistência em relação ao temporal se diferenciam. Os dois ouvintes e as suas casas se diferenciam justamente na hora da tempestade. Os alicerces não podem ser vistos, mas a firmeza e a resistência indicam a qualidade deste alicerce. Meus irmãos, muitos de nós aqui, eu mesmo não vi os alicerces sendo lançados aqui. Eu passei aqui em frente e vi estaca sendo batida, algo que parecia alguém fazendo buraco, brincando de fazer buraco e arrancar água do terreno. Mas, na verdade, aqui estava sendo firmado estacas, estavam sendo firmados alicerces, para que esta casa, este templo, pudesse ficar firme. Nós podemos ver a parede, podemos ver o teto, se olharmos de cima, o telhado, mas vemos aqui o ar-condicionado, o piso que é tão confortável, tudo tão confortável, mas não podemos enxergar o alicerce, não podemos enxergar as sapatas. Meus irmãos, as nossas vidas e as nossas casas precisam estar firmadas na rocha que é Cristo, no Deus que nós não vemos, mas cremos e confiamos que Ele está no poder, que Ele está dirigindo todas as coisas. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alicerce. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se constrói o lar, sobre a prudência ele se firma. Nossos lares, nossas vidas, nossas casas precisam estar firmadas na rocha que é Jesus. Por isso, o arroz com feijão e bife de hoje, com alface, eu não posso esquecer do alface, senão em casa vão falar mal de mim.
o discípulo aprovado por Deus põe em prática os ensinos de Jesus. Se alguém perguntar para você, o que foi que aquele cara falou hoje? Você vai dizer assim: o discípulo aprovado por Deus põe em prática os ensinos de Jesus. Agora, como Jesus descreve o discípulo que põe em prática os ensinos, os seus ensinos? Como é que Jesus descreve esse discípulo? Veja lá. Jesus descreve o discípulo que põe em prática. Em primeiro lugar, Jesus descreve o discípulo que põe em prática o que ouve como um homem prudente. Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, ele é sábio, ele é sensato em suas decisões. O nécio ou insensato, ele não reflete em suas decisões. Suas ações são engatilhadas muitas vezes pelo coração, ou às vezes por ouvir vozes que não são boas para se cumprir a palavra de Deus. A Bíblia traça alguns contrastes entre o sábio e o insensato. Por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo 15. Ele diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde pisa. A gente precisa começar a enxergar onde a gente está pisando. Não sair andando, fazendo as coisas como o coração manda, porque o nosso coração é enganoso. Provérbios 15, 5 diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Se alguém te repreender, e essa repreensão vem do Senhor, você deve acatar essa repreensão. Você deve entender que essa repreensão é para produzir mudança no seu coração. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 8 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Meus irmãos, a prudência também é uma característica do discípulo aprovado por Deus. Prudência está ligado a discernimento, e o tempo em que nós estamos vivendo é tempo de escolher com cuidadosamente aonde nós estamos pisando, a discernir as coisas. Eu sei que nós estamos hoje em dia vivendo e ouvindo muitas coisas no WhatsApp, não é verdade? Eu acho que o WhatsApp já está até meio ultrapassado, tem mais outras coisas também, mas via de regra a gente usa o WhatsApp, até porque é mais econômico, né? A gente entra em contato com as pessoas, fala, manda fotografia, vídeo, áudio, etc. Sem muito custo. Mas o que a gente recebe de tranqueira, não é verdade? Então, toma cuidado com aquela coisa assim que vem um monte de florzinha, bonitinho, né? Às vezes ali tem, e pasmem, muitas vezes existem mensagens que não condizem com a palavra de Deus. Então, tomem cuidado. Prudência e sabedoria, elas não estão ligadas, por exemplo, à velhice. Elas estão ligadas à palavra de Deus. Então, não é desculpa do jovem não ser sábio, nem do idoso. Diz lá o Salmo 119, versículo 100, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Salmo 119, 100. Ele diz ainda mais, tenho mais discernimento que os meus mestres, pois medito em teus testemunhos. Salmo 119, versículo 99. Portanto, a palavra de Deus, aprendida e praticada, nos leva a ser prudentes.
Mais uma vez, a gente reforça a importância de nós utilizarmos a palavra de Deus como um instrumento para as nossas vidas de edificação. Muitas vezes nós entregamos as decisões da nossa vida em, me permitam a expressão, em sorteios bíblicos. Vamos ver o que Deus tem para mim. E aí tomamos decisões tão imaturas. Às vezes queremos tomar decisões pautado em que uma pessoa diz, em que outras pessoas dizem. Sim, os conselhos são importantes, mas nem sempre eles estarão de acordo com a palavra de Deus. Então, por favor, Jesus está nos chamando para sermos cristãos maduros, cristãos perfeitos. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Essa palavra perfeito, não é questão de perfeito, né, sem defeito, mas a ideia de maturidade, a ideia de você tomar as decisões com responsabilidade. Efésios capítulo 4, se não me falha a memória, diz que o Senhor deu vários dons, de mestres, de evangelistas, de profetas, mas para quê? Para levar a igreja ao conhecimento. E aí, ele traz uma conclusão dizendo assim, a fim de que ninguém seja levado por vãs doutrinas, por ventos de doutrinas, que ninguém seja levado a serem enganados por coisas que são trazidas enganosamente para nós. Tomemos cuidado, não é de hoje que existem profetas falsos, é desde os tempos que o cristianismo foi implantado por Jesus. Portanto, a palavra de Deus deve ser aprendida, praticada e nos levar a ser prudentes. Segundo lugar, o discípulo que pratica e ouve tem muito trabalho. Se você quer ser um discípulo que pratica e ouve, que realmente coloque em prática a palavra de Deus, você vai ter que ter muito trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, 15 anos, eu conheci um senhor chamado Jair. E o seu Jair disse, eu mesmo construí minha casa. E quando eu comecei a construir a casa, eu me desanimei no primeiro momento, porque eu comecei a cavar e para colocar o alicerce. E ele disse que não tinha fim aquele trabalho. E ele trabalhava todos os finais de semana. Ele levou 5 anos para construir a casa dele. E ele disse que o mais marcante, o mais difícil, foi o alicerce. Então, fazer alicerce dá trabalho. Cavar e chegar até a rocha dá trabalho. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos a Cristo, isso exige mudança na nossa vida. Lucas 6,48 diz que este homem prudente cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Então, ser discípulo que pratica a palavra do Senhor dá trabalho. E é por isso que alguns ficam pelo caminho. Então, meu irmão, se tem sido difícil você abrir mão de algumas coisas, é preciso e para você continuar na caminhada, é preciso que você tenha força mesmo. É preciso que você tenha determinação do Senhor. Preste atenção, o conhecimento intelectual da palavra de Deus, a profissão de fé, o batismo, o participar dos cultos, são importantes na vida cristã, mas eles serão vazios se não houver obediência. Nada substitui a obediência da palavra de Deus. Essa semana, até encontrei o Cola, estava ouvindo um CD, uma gravação de um CD, de CD bem antigo, de 1981, ou 80, é velhinho mesmo, e do grupo Elo, num CD chamado Nova Canção. E ele diz, na música, ele diz assim, não adianta ir à igreja e cantar louvores, ler um salmo ou um folheto dar, se a sua vida não está como a Bíblia diz,
você não é capaz de o servir. Nós precisamos levar a nossa vida, confiar no Senhor, em obediência, e que a nossa vida esteja conforme a Bíblia diz. Quem sabe você ficou pelo caminho, quem sabe você quis fazer a sua própria vontade, mas você precisa fazer a vontade do Senhor, e isso dá trabalho. Obedecer a palavra dá trabalho. O texto não fala de família, mas ele fala de obediência. E o texto está direcionado aos ouvintes em geral. Mas eu me arrisco a dizer, agora, para nós maridos que estamos aqui, eu me arrisco a dizer para aqueles que são pais, eu me arrisco a dizer para aqueles que são chefes da família, que nós precisamos ser os primeiros a cavar fundo, a depositar a confiança no Senhor, que é a rocha das nossas vidas. 1 Pedro 2, versículos de 4 a 5, diz assim: cheguem perto do Senhor, a pedra viva. Vocês também, como pedras vivas, deixem que o Senhor, Deus, os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes consagrados a Deus. Portanto, no caso das famílias, quem precisa começar cavando fundo somos nós, maridos, pais, ou aqueles que estão aí na linha de frente da família, mãe, avô, tio, aqueles que exercem uma função de liderança dentro do seu lar. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então, talvez você esteja aqui e o seu marido não está aqui, não está firmado na rocha. Mas que pena. Agora, ou você vai escolher, ou você chora a vida toda sobre isso, ou você diz, bom, já que sou eu que tenho que conduzir essa família, já que sou eu que tenho que, de alguma forma, ser a palavra, ou representar a palavra de Deus, então, assuma isso, e em nome de Jesus, edifique a sua casa, em nome de Jesus, faça esse papel, porque o Senhor quer construir famílias fortificadas. E claro, continue intercedendo, orando para que o chefe da sua família se converta, para que o chefe da sua família tome a posição. Mas enquanto isso não acontece, procure edificar a sua casa. Terceiro lugar, o discípulo que pratica o que ouviu está exposto à tempestade. Ah, meus irmãos, Mateus aqui descreve uma tempestade de todos os lados, que atingiu as duas casas. Eu gosto de olhar esse texto, porque quando a gente pensa em tempestade, a gente pensa em vento e chuva, não é? Mas esse texto não diz só vento e chuva. Olha, ele diz assim, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. E se você parar para observar, a tempestade, as dificuldades vieram de cima, chuva caindo, vieram do lado, vento batendo, vieram de baixo, rios subindo, de todos os lados. E nós não estamos isentos a tempestades. As tempestades virão, infelizmente. Vez por outra, a gente se depara com tempestades, não é verdade? São Vicente muitas vezes é assolada com tempestades. Mas diz o texto que a casa que foi edificada sobre a rocha, ela permaneceu firme. Mas que a que foi edificada sobre a areia, caiu, e grande foi a sua ruína. Mateus 5:45 diz que o Senhor faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Agora, quando eu olho para esse texto,
eu pergunto, por que que Jesus termina a mensagem com uma casa derrubada por um terrível temporal? Por que que Jesus não terminou a mensagem apontando para a casa que ficou firme? Eu não tenho a resposta exata. Mas se eu, por exemplo, estivesse num museu, olhando para o quadro desta casa arruinada, certamente nós estaríamos olhando para uma casa com um alicerce de má qualidade. O insensato edificou a sua casa nas trevas, desprezou a luz, depositou a sua confiança nas riquezas, e esqueceu de juntar tesouros no céu. Suas orações não passaram de palavras vazias, de repetições que não chegaram ao coração de Deus. E aí depois você passa para o próximo quadro. E no próximo quadro você está diante de uma casa que permaneceu firme diante da tempestade. E qual o segredo daquele sábio construtor? Ele entendeu que toda e qualquer vontade de Deus precisa ser obedecida no coração. Ele entendeu que não adianta falar sem antes ser transformado, sem ter a sua mente, o seu coração transformado pelo Senhor. O seu alicerce foi construído diante do Pai, que viu as suas orações, ouviu as suas orações e viu as suas orações em secreto. Suas orações foram derramadas diante do Pai. Seu alicerce foi construído com um coração perdoador. Ele aprendeu a perdoar. Os seus olhos estavam focados no reino de Deus e não nas coisas materiais. O segredo do sábio, ao construir, estava em ouvir e reter a vontade do Pai e não se desviar dela. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir hoje dizendo que nesses dois quadros, nós podemos olhar as nossas vidas. Nós podemos olhar se as nossas casas estão refletindo uma casa que é construída num alicerce seguro, ou se a nossa casa tem sido construída sobre areia. Onde você está depositando a sua confiança? Onde eu e você estamos colocando em prática aquilo que nós temos ouvido? Não coloque a sua confiança nas riquezas. Muitas vezes nós achamos que o melhor que podemos dar para os nossos filhos é um celular do último tipo, ou então um brinquedo melhor, quando na verdade o melhor que você pode dar a ele é você mesmo. O melhor que você pode dar a ele é a sua atenção. O melhor que você pode fazer para com ele é deitar-se junto dele e fazer um cafuné. O melhor que você pode fazer com seu filho é jogar bola com ele, com a sua filha, é brincar de boneca com ela. Isso é o melhor que você pode fazer com ele. E o dinheiro não pode dar isso. As riquezas não podem dar isso. As riquezas e o dinheiro não compram o nosso tempo. O dinheiro pode trazer muitas coisas, mas não pode salvar a sua alma. A nossa confiança precisa estar no Senhor e não na gente mesmo. As nossas ansiedades precisam ser colocadas diante do Senhor, as preocupações precisam ser colocadas diante do Senhor. Nossos alicerces precisam ser depositados na rocha que é Cristo. Então busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, coloquemos como prioridade número 1 na nossa vida, e certamente nós teremos uma casa eterna no céu. Certamente nós teremos uma casa firmada na rocha, aqui mesmo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Deus eterno, de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. A minha pergunta hoje é: como está a sua casa? Talvez ela seja o resultado de onde você tem colocado o seu alicerce. Nossa vida é diferente de uma casa,
Porque, fala a verdade, se nós fôssemos agora colocar um novo alicerce nessa casa aqui, ficaria muito difícil, não é? Tem jeito, viu? Tem jeito, mas daria um trabalho total. Mas, felizmente, nós podemos colocar a nossa casa espiritual, a nossa vida e a nossa família sobre os alicerces, o alicerce que é Cristo. E isso pode acontecer e começar agora. É claro que vai exigir trabalho, vai exigir renúncia, vai exigir, de repente, que você busque alguém para pedir perdão, vai exigir que você tome uma postura diferente, vai exigir que você comece a tomar decisões pautadas na palavra do Senhor. Mas é imprescindível que você coloque a sua casa sobre a rocha. E é possível fazer isso. Porque nós estamos falando de realidades espirituais. E realidades espirituais, meus irmãos, o Senhor faz milagres, porque a ação do Senhor, ela é sobrenatural. Eu já vi casas transformadas, eu já vi gente transformada. Eu sou um milagre de Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu poderia ser algo muito diferente do que sou hoje. Eu poderia ter uma família diferente da que tenho hoje, se Deus não tivesse feito um milagre na minha vida lá atrás. E Deus foi mudando o curso da minha vida, e ajustando cada dia uma coisa, cada dia outra, e ainda continuo sendo ajustado pelo Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer isso na sua vida e na sua família também. Mas hoje eu quero convidar você a orar comigo, a buscar ao Senhor, pedir para que Ele seja de fato o seu alicerce. Você que está em casa também, por favor, pense que essa palavra é para você também. Lembre que essa palavra é para você também, para a sua família. Nós precisamos colocar nossa morada em Jesus, o nosso alicerce, a nossa casa, nosso alicerce sobre Jesus, que é a nossa rocha. Podemos orar? Posso pedir para você ficar de pé? Eu vou pedir para que agora nós aqui como crentes no Senhor Jesus, coloquemos diante do Senhor os nossos lares, coloquemos diante do Senhor as nossas vidas e peçamos a Deus fortalecimento para o nosso lar, fortalecimento para as nossas vidas, e que Ele seja a rocha na nossa casa. Se você tem sido ainda relapso em relação a isso, é possível mudar, é possível voltar-se para o Senhor. Vamos lá. Senhor, o Senhor está aqui entre nós, e eu quero te pedir em nome de Jesus, que Tu venhas, Pai, ser o nosso alicerce. Ó Deus, se existe alguém aqui, ou que está nos ouvindo nesta hora, que não tem depositado a sua casa sobre o alicerce, a sua vida sobre o alicerce que é Cristo, por favor, Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito agora ajude, para que estes falsos alicerces sejam removidos, e que verdadeiros alicerces sejam colocados em Ti, Senhor. Que a nossa vida não esteja firmada nas nossas convicções, que a nossa vida não esteja firmada, Senhor, na nossa riqueza, naquilo que temos, que a nossa vida não esteja firmada, Senhor, nos nossos planos, mas que tudo esteja firmado em Ti, Senhor. Por favor, Tu és o Deus que tem a autoridade sobre as nossas vidas, e nós te pedimos, toma o Teu lugar na nossa vida, Pai, no nosso meio, no nosso coração. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos e bendizemos o Teu nome e confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.